Olá, para você que está assistindo esse vídeo. Este vídeo é uma introdução à nossa casa de Padilha. Essa é a egrégora maravilhosa dessa grande rainha. Eu sou Maria de Oxum e a primeira regra desta casa é o Ubuntu. Somos o que somos porque todos somos nós e todos somos filhos de Maria Padilha. Sejam muito bem-vindos. Hoje vamos falar de um assunto um tanto quanto delicado. Eu gostaria de falar sobre abuso e suas classes. Nós temos o abuso psicológico, o abuso físico, abuso moral e verbal. O abuso físico seria aquele onde existe o toque, onde não necessariamente é só, mas não houve o estupro. Não importa, houve o infringir o direito do outro, eu falo sem autorização do mesmo. Veja, ontem houve um caso muito desgastante, eu diria, onde um homem da lei, de um cargo aí altíssimo, ele é médico e ele foi absolvido por falta de prova material. Ou seja, ele aliciou mais de 25 pacientes, mas como ele não concluiu o ato em si, então o juiz previu de absolvê-lo. Imagine vocês numa bancada de jornal de tantos anos, no horário nobre da TV, que dar uma notícia absurda dessa. E a vítima, como é que fica? Nós já vamos estar falando isso para vocês. Então, esse seria o físico. Nós também falamos de abuso psicológico. O psicológico seria aquele que você ouve frases do tipo, vou te matar se não fizer, você nasceu para isso, você está me ajudando, o que realmente é um absurdo, né? E essas frases martelam ali no dia a dia da mente da pessoa. Tem pessoas que são aliciadas por anos, trazem consequências para o corpo. Por exemplo, atenção pais nesse momento. A criança, então, ela é pequena, ela não tem como falar, assim, identificar de uma forma, e mesmo porque às vezes ela pode até tentar falar e muita gente não acredita, nem lhe dá razão. Esse foi o meu caso, por exemplo. Então, o corpo vai dar sinais. Por exemplo, o corpo vai dar o sinal de incontinência urinária, pouca, mas sim, tremor, suor nas mãos, a boca seca. Esses são sinais do subconsciente da pessoa. Então, diante do agressor, é como se o corpo apita, dizendo que algo não está certo. Nós podíamos incluir aqui a obesidade. Veja só, obesidade que eu falo no sentido mórbido da coisa ali, de muitos, 3 vezes o quilos assim a mais. Então é muito que eu tô falando. Olha, por exemplo, a pessoa não quer mutilar o seu corpo, não quer pôr o corpo de forma proposital nesta condição. Então, se pesquisar bem o fundo psicológico de uma agressão, de um abuso, nós também vamos continuar falando de outros abusos que vocês vão entender, aonde as pessoas acabam despertando isso dentro de si. É como uma mutilação mesmo. Também podemos falar de mutilação em si, né? Por ela sentir-se suja, então ela vai cortando-se. E esse é um abuso psicológico. É bem complicado falar sobre também aquelas pessoas que, por exemplo, ela amanheceu e diz, quero fazer medicina veterinária. Mas ela devia fazer pedagogia, por exemplo. Então, em alguns casos também, muito importante observar, porque ela vai acabar fazendo o uso desse estudo por adoração ao animal em anulação do humano. É como se para ela, no subconsciente dela, o ser humano não presta, mas o animal tem direito de viver. Então acaba que no final lá daquela correria, devido a ela ter sofrido abuso, entende? Que ela tem esse intrínseco. Então, chega no final, ela vai dizer assim, mas o que eu fiz? Eu acho que eu não gosto tanto disso. E se você perguntar, ela vai dizer pra você que vai fazer por amor ao bicho. Mas aí eu pergunto, você tem coragem de ir lá cortar o bicho? Você tem coragem de fazer estudos em benefício da ciência? Não, porque é por amor. Entende? Então é essa diferenciação que tem que ter dentro de você. Então são sinais pra gente observar, né? Também existem casos da anulação do sexo.
Gente, eu não tô falando aqui nada contra nenhum tipo de forma de amor que eu falo. Mas existem, sim, pessoas que anulam o seu sexo. Não que esteja naquela condição homoafetiva. Então não é que ela seja forma, nasceu de uma forma homoafetiva, não. Ela tem uma anulação de si, por sofrimento de abuso mesmo. Existe também o abuso verbal. É aquele que diz assim: você não consegue fazer nada, você não serve, você é um problema, você é uma pessoa limitada. Então esse é o abuso verbal. Pode ver que as pessoas, de tanto ouvirem isso ao passar os seus anos, então são aquelas pessoas que começam a se isolar, a pouco conversar, já não fazem muitos amigos. Você chega perto dela, é uma pessoa que pode até ser receosa em ataque. Ou seja, você fala oi, ela fala o que foi? Então esse é o tipo do abuso verbal e esse vai para o resto da vida. Vamos falar agora do abuso moral. O abuso moral seria, por exemplo, você salvou meu casamento. Ah, não, você é um problema, por isso que você é assim. Ah, expor para os colegas que ela vive nessa situação. Ter um filho nessa situação. Quando eu falo ela, eu falo da condição em que ela está. Existem muitos homens que foram abusados também? Sim. Então não estamos aqui falando só de mulheres, porque o número de abusos é muito grande no Brasil. Existe uma cultura da mulher que o homem, o pai toca, o parente, enfim, porque ele quer ser o primeiro, que é horrível, e tem a cultura do menino, muitas vezes, que é a agressão por autoritarismo, machismo. Então acaba o parente, o pai, enfim, aliciando esse menino para impor uma autoridade, para poder infringir ali o seu direito de decisão. Então, e esses abusos acarretam aqui problemas para o resto das vidas das pessoas. As pessoas acabam, às vezes, nem dando sequência naquilo que pensaram, projetaram para si, sem sonhos, por exemplo. Tem pessoas que chegam a sentir dor no local, assim, por exemplo, por tanto medo do abuso. Então elas têm uma dor ali, não sabem o que é, e é justamente uma dor psicológica. Porque existe sim a transferência do sintoma psicológico para ser físico. Por exemplo, através do chakra, então, de tanta depressão, tanta dor, ele passa a ter sintomas físicos e pode ser sim presenciado por doenças. E muitas vezes, quando a pessoa vai procurar uma ajuda a entender, até chegar nesse ponto de entender que era isso, muitas vezes já está avançado em estado irreversível. É muito importante dizer para você que não arrastando essa dor para frente, que você vai conseguir aliviar-se da sua, parar a sua vida por vingança, por uma vingança que talvez seja contra você mesmo. Então isso não vai diminuir a sua dor. Eu passei por uma situação bem semelhante, sabe? Então eu sofri esses abusos que falei para vocês anteriormente. Num certo momento eu não concordei mais com essa situação e com 13 anos eu fugi de casa. E eu precisava saber se eu era virgem ou se eu não era virgem, não sabia de nada. E, enfim, engravidei aos 15 anos, tive que voltar para casa. Então, esse meu bebê nasceu doente, ficou até os 8 meses na UTI e faleceu. Porque, no meu ver, existia uma vida fora daquele quarto, daquela situação. E eu precisava alcançar. Então, eu digo para vocês que eu escolhi viver. E mesmo que na primeira tentativa deu tudo errado, como estou falando para vocês, aparentemente. Então, eu podia me fechar de uma vez, sabe? Ser aquelas pessoas que vivem no quarto, que não saem para nada, ou que nem à escola vão. E eu falei, não, eu vou tentar mais uma vez. E aí eu me emancipei, e aí a vida foi andando. E então, mas para que eu conseguisse
entender isso, com ajuda espiritual, eu consegui ver que eu não precisava carregar tanto tempo essa dor. Eu não precisava carregar esse peso tanto tempo. Sendo que eu poderia me entender, ver que a culpa não era minha, o problema não sou eu, entende? Isso é uma fatalidade, gente. Não, ninguém desejou que fosse assim. Uma mãe, por exemplo, não deseja que o filho passe por isso. É fatalidade. E o importante é seguir em frente. Como eu disse para vocês, é coragem para dar esse passo. Eu indico que você procure a ajuda de um profissional. Se você está passando por isso, se você não consegue passar isso, se você não consegue ir adiante, ou ajuda também espiritual, nós estamos aqui para isso. Porque, veja, sozinho não deu certo até agora. Porque se sozinho tivesse dado certo, você já estaria em outro patamar, não é? Então, o que eu venho pedir para você hoje com esse vídeo é que os pais entendam mais os filhos. Quando tiverem sinais, acreditem no que eles estão dizendo. Procurem entender, procurem ouvir, procurem pesquisar para ver o que está acontecendo. Você, menino, menina, aqui a gente não está falando de um só gênero que foi abusado. Procure ajuda. O que eu peço a você hoje, que você escolha viver, escolha mudar essa situação. Não vá se condenar e nem se penalizar, deixando de viver, arrastando essa dor que é tão forte. Isso não é viver, isso é sobreviver. Existe mais coisa por aí para a gente aproveitar. Existe uma nova história a ser contada. Então escolha viver. Um axé da Casa de Padilha.